Vamos ver se eu consigo passar alguma coisa nova para você, porque um cara de 82, ou seja, 82, 92, 2022, você tem tempo à beça e eu espero poder te, sei lá, dar algum toque ou alguma modificação, alguma dica, alguma coisa que ajude aí os seus 30 e tantos anos de trabalho. Mas isso não é nada. Isso aí, a parte de áudio para vídeo e áudio para filme ou som direto é praticamente coisa nova. Que eu me envolvi dos 2000 para cá. Legal, tá? Olha, fica absolutamente à vontade na hora que você achar que o que eu falei não foi facilmente digerível ou que gerou alguma dúvida em você, fica à vontade, tá? Entra, vamos conversar, vamos bater papo, pergunta mesmo, questiona mesmo, eu estou aqui para ser questionado. Tá legal. Tá? Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Entrou o Gustavo, Geraldo. Vamos, Gustavo. Eu consigo ver, Gustavo? Não abriu câmera ainda. Oi, Gustavo. Ok. Gustavo, você me ouve? Tem que abrir o microfone, Gustavo. Tem que clicar no microfone. Ô, Gustavo, nós gostamos sempre de saber de onde a pessoa está, para ter uma noção da comunidade. Se você puder, abre o microfone. Se não, tranquilo, fica aí numa boa. Bom, de qualquer forma, Gustavo, é um prazer ter você com a gente, tá? O foco da gente aqui é captação de som, ou seja, é o uso das ferramentas que a gente tem, que são mixers, gravadores, microfones, né? Ambientes, que é fundamental, tá? Para produzir coisas na área do audiovisual. Então, qualquer dúvida que você tenha, se é que você está nos escutando, tá? Fique à vontade para questionar, para perguntar, tá? Se estiver ao meu alcance, se eu souber, vai ser bem legal responder. Tá ok? Acho que o Gustavo saiu. Tem pessoas que se intimidam com a presença assim, visual. Que nada. Não é verdade. É que a internet está uma porcaria. Você não acha, não, Afonso? Estou sofrendo, é uma desgraça. Flutua o tempo todo. Horário. É horário. A banda bastante de internet nessa hora é um lixo. Tem uma internet que não vale nada, vai. Soma as duas coisas. Não, mas é verdade. O Edgar tem verdade. É o seguinte, o uso da internet triplicou e as companhias, eles não querem aumentar a banda. Não. E parece que no mesmo fio passa tudo que tem que passar. Não é assim, pô. Então, essa coisa de cabo... Na verdade, eles alocam banda para o streaming, que rende dinheiro para eles. Exatamente. E a gente fica chupando o dedo. Exatamente. Eles alocam para o streaming, justamente. Filme, tudo. As grandes companhias devem dar um por fora aí. São os grandes clientes, né? Então, agora ficar intimidado com o Geraldo, meu, não dá não, né? Você sabe o que acontece? Eu acho... Aliás, o Edgar, nós não te apresentamos a Maria Muricy. Não sei eu estou vendo essa moça bonita aqui. Eu andei dando uma fuçada na vida dela no Facebook para saber. Eu conheço um cidadão de nome Toninho Muricy. Ele é assim. É gêmeo dela. Discutimos qual dos dois é o mais velho, mas eu sou.
Tá certo. É meu irmão gêmeo. Questão de minutos. É meu irmão Tá gêmeo. certo. E tinha que cair os dois em som por caminhos completamente diferentes. Acabamos os dois no mesmo lugar, quase. Ele eu devo um pouquinho nessa brincadeira. Tem, com certeza, né, Gê? Foi muito bom trabalhar com vocês. Eu acabei de ver uma certa foto num lugar aí com o pessoal sentado em cima de um Fiat 147. Placa claro. de sopa de tartaruga. Eu falei, Exatamente. que coisa! Você sabe o que é, Edgar? O primeiro filme que eu fiz na vida como estagiária foi o Django, do Silvio Tendler, com o Geraldo. Então, a primeira vez que eu vi um técnico de som e um diretor de fotografia foi no Django, e essas duas pessoas foram Geraldo e Lúcio Codato, que eu acompanhei a vida inteira, com muito orgulho, né, Gê? Essa amizade aqui é total amor. É amor, amor, amor mesmo. Só figurinha carimbada. Não, e assim, e tem uma pessoa que eu assim amo de paixão, que trabalhou com a gente, que eu acho possivelmente das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, o Silvio Tendler, sem dúvida alguma, mas o Petit. O Petit é o máximo. O carinho que eu tenho pelo Petit é das coisas mais geniais que existe, a inteligência dele é fabulosa. E foi assim, é uma coisa interessante, Afonso, na hora que a gente vai falar, por exemplo, de documentário, né, que a gente vai falar de captação para documentário, a gente trabalhou de uma maneira bastante pobre. O Django nosso foi assim, muito pouca grana. O equipamento era o que era possível, ou seja, era um Nagra e um direcional, não era nada além disso, ou seja, um canal e um microfone. E ponto. E ponto final. E a gente conseguiu um resultado que eu considero bem bonito. Bem bonito. Né? Bicho, então, você conhece relação sinal-ruído do Nagra e do microfone. Aí o resto, abraço, né, meu? E uma das coisas que eu estava conversando com o Afonso é que a moçada que vem por aí é uma moçada nova, uma moçada legal, mas essa moçada, na época que a gente fazia publicidade, a gente ganhava muito dinheiro. Então, você comprar um microfone Vega sem fio, que custava uma barbaridade, não era problema. Comprar um Nagra, que custava 9.500 francos suíços, não era problema, né? Hoje, por exemplo, você consegue pegar um Zoom F4, sabe? E se você trabalhar com Zoom F4 e um microfonezinho legal da Sennheiser, saindo linha do microfone, entrando linha no Zoom, você tem a mesma relação sinal-ruído que você tinha com o Nagra. Mas a gente tem uma doença muito grande, essa é a doença do mercado, sabe? Eu adoro, assim, todo mundo gosta de árvore de Natal. Aí você vê aqueles carrinhos que são árvores de Natal. Você vê aqueles carrinhos com cantarem, aquelas as baterias de microfone sem fio, essas coisas todas, né? São coisas muito complicadas, né? E que não dão um resultado efetivamente melhor. Eles não dão mais do que a qualidade do que a televisão pode transmitir, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que mexer na cabeça. Legal, eu uso o Audio Limited, que é um puta microfone, e uso Electrosonics, que é outro microfone maravilhoso. Mas eu digo que um Sennheiser EW100, que custa 5 vezes menos,
se bem trabalhado, ele dá o mesmo resultado. Dá rigorosamente o mesmo resultado, né? Então, a gente teria que... Uma das coisas, na hora que você falou do curso, que eu achei legal, na hora que a gente conversou, é começar a desmistificar os super equipamentos, sabe? Sem dúvida nenhuma, uma Panavision é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas você consegue, com uma ARRI 2C, fazer coisas maravilhosas como o Kurosawa fez, sabe? Agora, Geraldo, me permite, você sabe que eu estava naquele projeto montando, vai entrar uma pessoa aí agora, Carol, depois a gente fala. Essa é uma pessoa maravilhosa, essa é uma pessoa que eu amo de paixão. Quem? Carol Barranco. Tá aí falando. É uma ótima técnica de som, uma pessoa com cabeça maravilhosa. Então, Carol, tá ouvindo? Abre esse microfone e entra. Mas eu ouvi... Oi, eu vou entrar já já. Eu ouvi uma coisa muito bonita quando nós estávamos montando o CTAV no Rio, veio um arquiteto de acústica, né? Porque nós formamos um arquiteto de acústica, está até hoje, o Oswaldo Emery, eu não sei se você acabou conhecendo. É grande amigo meu. Então, eu acho que dela também. Mas eu aprendi duas coisas com esse arquiteto de acústica, duas frasezinhas assim. Porque nós montamos esse estúdio do lado da Avenida Brasil. Não sei se vocês conhecem, isso é uma pequena casa, não? O Gustavo está aí voltando aí. Mas era o seguinte, ele disse duas frases. Ele falou, isolar ruído só tem uma solução, massa. É chumbo ou parede? Aí, então, fizemos uma caixa de Faraday suspensa, com massa, enfim, com separação, tudo bem. E a outra coisa que ele disse é o seguinte, não importa, porque eu vi você falar, eu quero um estúdio tal. Não importa o equipamento eletrônico que você tenha, você sempre vai ouvir o ruído da sala, se você tiver. Eu brinco e digo o seguinte, eu tenho feito alguns projetos acústicos. Aqui em São Paulo, os estúdios da Quanta são projetos meus, o 849 é projeto meu. Que bom. Os estúdios da Local são projeto meu. Dois estúdios do SBT e 2 da Record, né? E eu brinco e digo o seguinte, o estúdio fala. O estúdio fala. Então, assim, a gente tem algumas coisas, e a gente vai ter que discutir isso durante o curso, na hora que a gente for falar de acústica, né? A gente vai conversar sobre um negócio que é muito legal. Primeiro é o tal do Impulse Response, ou a resposta impulsiva do estúdio. Essa resposta impulsiva, ela gravada na Catedral de Notre Dame, ela me permite a utilização de uma coisa chamada convolução, que é um programa bem enrolado, um software bem enrolado, que ele vai fazer com que esse som que eu gravei na minha sala soe como a Catedral de Notre Dame. Isso é uma coisa maravilhosa. Que gênio isso. Isso ajuda muito na dublagem, vamos botar na pós-produção de som. A outra coisa que eu acho fundamental, e aí é a hora que eu mais discuto com os engenheiros que fazem as obras que eu projeto, que é o seguinte, o estúdio tem uma personalidade. E eu quero que essa personalidade dele seja o seguinte, que ele me responda da mesma forma para um microfone a 1 metro, a 2 e a 3. Que ele me responda da mesma forma a 1 metro da parede ou no centro do estúdio. Tá? Então, essa resposta acústica dele,
Eu recebi um elogio maravilhoso outro dia do Rafael, que foi fazer um trabalho no 849. E ele disse o seguinte, ele falou assim, é incrível, eu trabalhei a 3 metros de distância e o som parecia de lapela. Tão plano, tão lindo, tão limpo que estava, né? Aí eu falei, legal isso é muito bom para mim, porque é exatamente isso que eu quero, tá? Eu quero que você não seja obrigado a trabalhar com lapela. E os tempos que nós estamos vivendo, que são os tempos de pandemia, quanto mais eu puder ficar longe do ator e da atriz, ou quanto mais o ator e a atriz puderem ficar longe de mim ou do meu pessoal que coloca microfone, é mais segurança para a gente, é mais proteção para a gente. E isso é uma coisa importante. Então, na hora que você consegue um estúdio, que consegue trabalhar nele a 3 metros de distância, dificilmente você é diretor de fotografia e a gente já trabalhou a beça junto. Eu nunca, com você, tive mais do que 1,20 m acima da cabeça. Eu nunca, com Adriano Goldman, tive mais do que 1,20 m, com Lauro Escorel ou com qualquer diretor de fotografia, né? Então, e na hora que vocês fazem o grande aberto, aquele imenso que pega a Piazza Navona inteira, tá? Você me deixa a possibilidade de eu fazer um som off que a Maria vai colocar lá, que a Maria vai colocar direitinho lá, bonitinho, e ninguém vai sequer saber se aquilo foi som direto ou se aquilo não foi som direto. Então, esse trabalho, essa mancomunação, esse termo é terrível, né? Entre o diretor de fotografia e a editora de som ou o editor de som, isso daí deixa para a gente uma flexibilidade, uma possibilidade de trabalho muito grande. E se você soma a isso um bom estúdio, um estúdio que... Esse estúdio eu vou mostrar depois, na hora que a gente falar de acústica arquitetônica, tá? Esse estúdio da 849, ele dá 34 dB SPL fechado durante o dia. De piso de ruído. 28 dB SPL às 4 horas da manhã. Ou seja, é nada. É o ruído de um microfone. É o ruído intrínseco de um microfone. Esse é o piso de ruído da sala? É o piso de ruído da sala. Então, eu com o microfone a 2, 3 metros, a pessoa falando e se mexendo, eu tenho naturalmente o ruído da roupa dela. Eu não preciso botar o ruído da roupa dela em Foley, tá? Porque já está natural, tá? Agora, eu preciso de um louco como o Cláudio e como o Roberto que banquem um estúdio desse. Foram 3 estúdios, 6 milhões de reais. Agora, esses 3 estúdios por 6 milhões de reais já estão alugados por 5 anos por 15 milhões de reais. Já se pagou. Não, ele não só se pagou, como ele está dando, tá? 150% de lucro em 5 anos. Ele está dando 30% ao ano de lucro. Não tem nenhuma aplicação financeira que dê isso, tá? E o meu maior prazer é, às vezes, o administrador do estúdio, que é amigo meu, diz assim, quem está aqui trabalhando hoje é o fulano. Aí eu passo lá. Na maior sacanagem. Passo para ver. E aí, de repente, ele diz assim, cara, como tá bom isso? Essa é a minha felicidade, tá? Agora,
a gente não depende só de estúdios, né? A gente estava falando que a gente depende do microfone, a gente depende da voz do ator, né? A gente depende vamos botar assim, das condições acústicas, tanto externas como internas, né? E a gente tem outras possibilidades que eu também vou mostrar, que é a adequação de ambientes para que a gente possa filmar. Então, eu fui chamado pela Jodaf para fazer eu fui indicado por um técnico de som, tá? E fui chamado pela Jodaf para fazer a correção acústica de um ambiente, né? E fiz a correção acústica do ambiente, naquela linha do praticamente nada a ser dublado. Da mesma forma, eu fiz para os Gulani e para a Laís Bodansky o tratamento acústico da sala, que é um dancing de velhinhos. Ele funciona das 4 às 10 da noite. Fica na rua Guaicurus. É onde passam todos os ônibus que vão para Lapa. São 60 ônibus por minuto. É a União Fraterna. É a União Fraterna, exato. E ali a encrenca é absurda, porque eu tinha 18 janelas. Aí eu falei com a Laís, eu falei assim, eu tenho que tratar 18 janelas. Óbvio que o produtor pegou uma faca e queria me estripar, né? Porque era um absurdo. Mas a Laís Bodansky topou a parada. E nós colocamos 18 janelas com vidro de 12 milímetros. Nós não interrompemos a filmagem nem uma vez por problema de ruído externo. Porque é massa, né? Sim, é da massa. O vidro é pesado. O vidro é muito pesado. Um vidro de 12 milímetros é muito pesado. E o vidro de 12 milímetros apoiado em borracha, ele não só é pesado, como ele trabalha como amortecedor da vibração que vem de fora. Né? Então, a acústica é uma das coisas talvez mais importantes para nós. A outra coisa mais importante é o microfone. Que tipo de microfone? A acústica é a luz do fotógrafo, né? A acústica é a luz do engenheiro de som, né? Uhum. É como a gente consegue trabalhar, né? É o que a gente consegue fazer. Você entender a matéria é um avanço incrível, entende? Eu acho que a gente tem que começar do zero, entendendo a matéria mesmo que nós estamos lidando, fisicamente. Uma física simples, evidentemente, ninguém aqui vai se tornar. Mas se eu começo por aí, em luz, em cinematografia, eu começo por aí também, conhecendo a física da luz. E aí, mas eu acho que o som é por aí que você vai, né, Geraldo? Porque, né? Mas aí é a explicação de conceitos de física básica. A gente vai abordar devagarzinho, de leve, um pouquinho de física básica nesse nosso curso. A gente vai falar um pouquinho de trigonometria, né? Porque, na realidade, o som é composto por senos. É como se fosse um Lego. As pecinhas do nosso Lego são senos. Então, são senos pequenos, são senos grandes, são senos que oscilam muito rapidamente, são senos que oscilam muito lentamente, são senos... E isso daí a gente junta com uma coisa da matemática, que é chamada transformada de Fourier, que eu não vou encher o saco de ninguém falando em transformada de Fourier, mas que separa... sabe, os pedacinhos, os seninhos e os tamanhos dos seninhos que eu vou ter, tá? Então, isso é o processo possível para que a gente tenha um som digital. Se a gente não tivesse transformada de Fourier, a gente não teria o som digital.
né? Ela é assim, seria o elemento, ela é o elemento fundamental. Então a gente vai falar um pouquinho de física, assim, raspando para não torrar. A gente vai falar um pouquinho de matemática, raspando para não cansar ninguém. E a gente vai falar muito mais de equipamentos mesmo. A gente vai falar do Zoom, a gente vai falar dos Electrosonics todos. A Electrosonics agora me lança uma praga de um microfone que trabalha com 2 miliwatts. Putz, A gente antes comprava microfone pela potência. Um microfone de 250 miliwatts era um microfone bom. Hoje eles me entregam um microfone de 2 miliwatts. 2 e aí? miliwatts. 1% da potência. E funciona bem. E qual a banda que esse cara vai consumir, cara? Praticamente nenhum. Ele não tem. Primeiro, a banda dele é uma banda apertada. Depois a gente, quando falar de microfone, a gente vai falar de banda, tá? A banda dele é uma banda apertada. Agora, quanto maior a potência de um microfone, maior uma coisa chamada intermodulação. Ou seja, quanto mais ele interfere no outro microfone, tá? Então, aí mais um assunto, que é RF. Hein? Aí é mais um assunto para se abordar, que é radiofrequência. Radiofrequência também vai ser abordado, tá? A gente vai dar uma varrida, a gente não vai fazer um curso pesado, tá? Realmente é um curso leve, que a gente vai tratar dos assuntos que são fundamentais na vida da gente. A gente vai falar um pouquinho de microfone, né? Um pouquinho não, um pocão. Porque acho que microfone é o osso, tá? Os caras, assim, é um conjunto que eu acho fundamental, que é microfone e microfonista. Aí o cara diz, não, porque saiu um microfone agora, XYZ, tá? Que um cara em São Paulo vende, que ele trabalha bem a 60 graus da boca do freguês. Ou seja, ele tem um ângulo de aceitação de 120 graus. Não, ele é um bom microfone. Mas ele não é um microfone tão bom quanto um MKH40 da Sennheiser, que fecha e que tem todo o brilho da voz do meu freguês, né? Então, nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre curvas de aceitação. Nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre a coisa mais importante de um microfone, que são talvez 12 ou 13 itens, chamado especificações. O que um microfone é? O que especifica um microfone? Por que eu compro um microfone A ou compro um microfone B? Pressão sonora, resposta de frequência, diagrama polar e etc, etc. Por que eu pessoalmente prefiro, absurdamente pessoal, isso? Porque microfone é mais ou menos assim. Um amigo meu, grande amigo, foi passar o aniversário agora no Sul. A esposa e os filhos deram, né? Então ele estava discutindo vinho. E aí eu comentei com a minha mulher, eu falei, como eu sou tosco, esse negócio de terroir, de frutas vermelhas no vinho, eu não consigo saber. Eu entendo um pouquinho de café, porque eu sou um tomador de café, sabe? Mas, então, a mesma coisa microfone. Um cara adora o determinado vinho XYZ. Outro adora o vinho ZKW. Outro adora. Então, assim, são paladares. E o som tem uma coisa. Porque, assim, a gente está mentindo, né, na hora que a gente tenta criar variáveis fixas, imutáveis para o som. Eu digo assim, puta, esse som é melodioso. Melodioso, né? Puta, ela tem uma voz quente, né? Ou o que a gente sempre fala, né? Voz de travesseiro, que é a voz de quem acabou de acordar e a voz
assim, o mecanismo vocal ainda não trabalhou, as cordas não trabalharam, não se aqueceram, então elas ainda estão grossas, então sai aquela voz mais pesada, né? Mais sensual, vamos colocar assim, tá? Então, na hora que a gente está falando, a gente está criando atributos que não são atributos físicos, não são atributos mensuráveis. Quão mais voz de travesseiro tem a Dona Maria do que a Dona Joana? É a subjetividade total, né? Não sabemos. Isso daí está no ouvido do técnico de som e da forma que ele grava, da forma que ele faz, né? Então, a gente tem um zilhão de atributos que são atributos, todos eles não físicos ou não diretamente mensuráveis. Diretamente mensurável, a gente tem inteligibilidade, um mecanismo que um microfone bem posto, bem colocado no eixo, ele me dá inteligibilidade. O que me dá inteligibilidade? Ele me dá o grupo de frequências nas quais determinadas consonantes são bem representadas, né? Então, sei lá, eu acho que a gente tem muita coisa para falar em som, né? Nessas nossas 12 horas. E eu espero que venha mais gente, que a gente tenha... 12 horas. São 12 horas. Ai, o curso de Tom Meister na Alemanha de 7 anos. Que chato. Não, é outra coisa, né? O nosso curso, a gente tem um processo de formação aqui no Brasil. Eu carrego o fato de ser engenheiro eletrônico formado numa escola legal aqui de São Paulo, né? E isso me facilitou muito o processo de aprendizado. Mas eu aprendi a ler partitura porque eu tive um maestro que só não me bateu na cara por pouco na hora que descobriu que eu não sabia ler partitura, que eu não sabia sequer ler cifra, né? E aí ele me pagou uma senhora que era professora de música para me ensinar a ler partitura, né? Agora, na hora que você pega um curso chamado, um curso de Tom Meister, Tom é som, Meister é mestre, mestre em som. E o Meister não é o nosso mestrado acadêmico. Um pedreiro é Meister, sabe? Um serralheiro é Meister. Nós temos uma função e o alemão não nos considera como uma função artística. Nós somos técnicos. Nós trabalhamos com ferramental técnico e somos técnicos. Não adianta achar que a gente é artista, a gente não é artista. Artista é um cara que, por exemplo, faz um sound design. Esse cara é um artista, sabe? Um editor de som que faça sound design e que edite voz e que edite música, esse cara é um artista. Na hora que você pega, por exemplo, sei lá, en passant, Saving Private Ryan, né? Ou Buscando o Soldado Ryan, ou qualquer coisa que chama, né? Você pega dois malucos, né? Você pega o Ben Burtt, que é um puta editor de som, e pega o John Williams, que é um puta músico. Aí você pega esses dois caras, aí o Burt pergunta para o Williams, o que você vai colocar aqui? Aí o Williams responde, eu gostaria muito de colocar contrabaixos. Aí o Ben Burt responde, bom, então eu coloco metralhadoras, sons agudos e sons graves. E aqui eu vou colocar obuseiros. Eu coloco flautins. Aqui eu coloco... E por aí eles vão, sabe? Então, existe um processo de criação de som que efetivamente é artístico, né? Na hora que você pega um Walter Murch, na hora que você pega os grandes caras que fazem sound design,
esses caras são artistas. Inegavelmente, esses caras são artistas. Como é artista, por exemplo, um Tarantino, que vem no roteiro dele, na página em branco, anotado o som que ele quer. Ele não está dando espaço para o sound designer fazer nada. O som que ele quer está escrito. O Kurosawa, a mesma coisa. O som que ele quer está escrito. Né? Então, esse tipo de trabalho que a gente faz, né? Esse tipo de coisas que eu faço, que o Toninho Muricy faz, que o Guilherme Airosa faz, né? A gente é técnico. Sim, como técnico eu concordo, mas quando você entra nessa prerrogativa estética de querer obter determinados resultados sonoros na hora da captação, ou edição, ou pós, ou seja lá o que for, como é que fica a questão do técnico em si? Que você vai ter que correr atrás da estética. O Edgar, eu acho que não. Eu, por exemplo, se eu pego um cara com uma voz extremamente grave, eu não vou colocar nele um microfone TRAN que responde muitas altas frequências e não responde baixas frequências. Eu vou colocar provavelmente um Sunken? Um ECM 44 da Sony, que é um microfone que todo mundo torce o nariz e o cacete A4, mas é um microfone que tem um grave muito bonito. Mas lapela de guerra. Isso é uma escolha técnica, sabe? Pegar um AKG 465 é uma escolha técnica. Por quê? Porque a voz do cara é uma voz cava, é uma voz grossa, é uma voz pesada. Então, eu preciso de um microfone que responda bem a vozes pesadas. Mesma coisa aconteceria se eu pego uma Xuxa com a vozinha fininha, esganiçadinha dela, sabe? Óbvio que eu vou colocar nela um DPA 4060, 4061, sabe? Eu vou procurar um microfone que responda a característica de voz dela. Mas isso é uma escolha técnica. Eu não vou pegar uma chave de 3/8 para abrir um parafuso de 1/4. Isso é puramente técnico, sabe? Eu não me considero artista, sabe? Não sou. Tanto é que, inclusive, pela própria lei, a gente não tem direito autoral, né? O editor de som tem direito autoral, nós não temos direito autoral, o fotógrafo tem direito autoral, o assistente de câmera não tem direito autoral, né? Então, existem coisas aí nessas arrumações que a gente faz, né? Que estão realmente diretamente, estão penduradas mesmo a toda uma parte de tecnicidades. Tecnicidades, nada além de tecnicidades. Ok. E aí, ninguém mais? Ninguém mais? Adriana está de microfone fechado. Carol Barranco, Pedro Veloso, todo mundo de microfone fechado. César Moraes. Oiê, eu não posso abrir o microfone, que tem muita gente falando comigo aqui em casa. 2 pentelinhas aqui do meu lado. Pode parecer com os pentelinhos, não tem o menor problema. Escuta, vocês devem, volta e meia, tomar um susto aí na hora que eu abro um pouco mais a boca e fica uma palha de dentes horrível aqui, tá? Vocês botem na conta de um táxi e uma bicicleta. Foi feio. Bom, quem te conhece já sabe. Você na bicicleta, é claro. Eu na bicicleta, óbvio, né? E o taxista bêbado. Para completar a festa. Né? Mas tá tudo bem, né? Carol, eu sei o que você ia falar. Pede Geraldo. as meninas e me conta, o que você está achando?
A sua opinião é importante para burro. Eu não consigo abrir minha câmera aqui. Vai ficar só no áudio mesmo. Não tem... Eu acho essa discussão maravilhosa. Eu, inclusive, recentemente participei de uma aula virtual para uns amigos, para o Rodrigo Meirelles, o que agora está dando aula lá em Phoenix, que era da Globo. E aí a Patruska Mierzwa estava com a gente nessa aula, né? E ela levantou essa questão, a gente, enfim, surgiu esse assunto do técnico com artístico, e ela falou uma coisa super interessante, assim, né? Que ela falou que toda contribuição dentro de um filme é um pouco artística. Que todas as áreas contribuem artisticamente para o filme, né? Mesmo que a gente que lide com... que a nossa ferramenta para contribuir com o artístico seja a técnica, né? Com equipamentos, enfim. E aí ela deu o exemplo dos atores. Os atores também, por mais artísticos que para a gente pareça o trabalho dele, que a gente sabe que é artístico, eles também têm essas demandas técnicas que eles precisam conhecer, né? Marcação de luz, enfim, os microfones que estão presos no corpo deles, tal. Então, eu achei super legal esse posicionamento deles, que eles têm, que eles se consideram como contribuição artística através dos aparatos técnicos que eles têm na área do som, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E ela é maravilhosa. Ela é. Ela é uma coisa, um doce de pessoa. Sim. E Rodrigo também, uma grande pessoa. O Rodrigo é meu irmão, né? O Rodrigo é cria minha. O Rodrigo foi aluno meu na Globo. Ele é uma gracinha, adoro ele. Né? E é irmão. Agora é professor lá nos Estados Unidos. Sim, em Phoenix, numa universidade de Phoenix. Uhum. E é uma boa, realmente uma boa. Eu estou querendo, assim, se alguém souber de vaga para Portugal ou Espanha, eu estou querendo. Não quero Estados Unidos, não. Só você, né? Ai, morar em Portugal vai ser uma delícia. Nossa, sonho. É tudo que eu estou querendo, viu? Né? E aí, moçada, quem mais? Paulo Veloso. Ainda está por aí? Paulo desistiu. Pedro Veloso. Mas o Pedro trabalha aqui na escola, ele está... É que ele está com Covid, ele está meio covidiado. Aham. Bom, vamos dar sequência em quê? Bom, basicamente a estrutura do curso, a gente falou que a gente vai basicamente rolar a parte um pouquinho do som e do áudio, né? Embora as pessoas confundam ou misturem ou desentendam se som é som e áudio é áudio, né? A gente vai falar um pouquinho disso daí, a gente vai falar um pouco de acústica, a gente vai falar um pouco de microfones, a gente vai falar um pouco de microfone sem fio, tá? E eu vou gastar 2 horas falando em One Man Band. Sabe? A história de pendurar a tralharada toda no pescoço, o boom na mão e sair fazendo o trampo. Acho duplamente legal. O pessoal não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Porra, sinto muito, tá? Se você não tem dinheiro, você não entra no Dom. Ponto final. A conta vai ser 5 mil, tá? Na hora que você pega, por exemplo, pendurar tudo no pescoço, dificilmente você consegue monitorar 6 microfones sem fio simultaneamente, ou você larga no piloto automático e liga o famoso botão do F, tá? E trabalha com um boom, sabe? E reza
para que o que não saiu bom no boom saia bom num dos sem fios, tá? E essa é a encrenca usual, assim, eu diria hoje que na hora que a gente pega as nossas séries, pelo menos 75% delas é assim, tá? Pelo menos 75% delas é na base do que se lixe, tá? Então, vou comentar, por exemplo, uma brincadeira que Duca e Rafa, Hugo Giorgetti, um filme chamado Uma Noite em Sampa. Nessa Uma Noite em Sampa, nós chegamos a ter... Esse é aquele do metrô. Não. Uma Noite em Sampa foi no Teatro Maria della Costa. 16 sem fios abertos e 2 booms. Os 16 sem fios abertos, eu juro por Deus, eu não monitorei nenhum deles. Eu fiquei com os 2 booms, porque eu tenho 2 belíssimos momentos. E ponto final. E assim, deixei claro para a direção. Falei assim, isso daí é exclusivamente a caixa de socorro. Se a gente precisar, é a caixa de socorro. Eu quero trabalhar com boom, tá? Bom, funcionou legal, numa boa e tudo mais. Os booms funcionaram maravilhosamente bem. Algumas alternativas de sem fio a gente usou. No filme seguinte, que o Hugo me chamou, Rodolfo Sanches fotografou, tá? E eu cheguei no estúdio, e era um estúdio bom, um estúdio que eu tinha projetado, tá? E nesse estúdio tinha um mar tipo La Naveva, tá? Uma belíssima, uma nau maravilhosa, todos atores de teatro. Como não temos ninguém da geração Malhação, eu posso falar, não tivemos geração Malhação. Então, todas as vozes eram bem pronunciadas, eram bem colocadas, né? E eu olhei para o Hugo e assim, Rodolfo tinha feito uma luz linda, cenografia linda, tudo maravilhoso, figurino e tudo mais. Eu falei, como é? Todo mundo inventa e eu não? Então, vamos lá. Um microfone só. Aí o Hugo virou para mim e falou assim, você tem coragem? Eu falei, tenho. Fizemos um filme com um único microfone, com até 8 pessoas falando ao mesmo tempo. Assim, não houve uma palavra dublada, tá? Se você tem um microfonista de fé, vai fundo, acredita nele, sabe? Pede um ensaio. Assim, ensaio valendo. Não, ensaio valendo não existe. Isso é imbecilidade, tá? Não tem papo de ensaio valendo. É ensaio. Faz o ensaio, o microfonista faz a marcação dele direitinho. Não deu? Pede outro. Essa atividade é uma atividade coletiva. O filme só é bom se todas as partes do filme forem boas. E aí faz a segunda passagem. A partir daí, o boomman vai buscar realmente o que ele tem que buscar. Vai fazer o que ele tem que fazer. Então, tem movimentos, vale a pena. Acredito eu que tenha na internet. Chama-se... não é La Naveva, Um era Uma Noite em Sampa. E é um filme seguinte do Hugo. Agora deu um branco, eu não lembro o nome. Mas era um barco que chega com imigrantes italianos, anarquistas da época do Garibaldi, chega na beira de Santos e não pode aportar por causa da neblina. Então começa todo um processo de aflição, de agressão, de ansiedade, começa a rolar tudo neste período que vai das 10 da noite até o clarear.
mais ou menos a mesma coisa que acontece numa noite em Sampa. Tudo acontece das 10 da noite às 5 da manhã, né? Então, você tem que ter uma preocupação realmente com as passagens de tempo, com a maré que está mexendo. Você tem algumas preocupações que seriam preocupações criativas, tá? Mas tudo bem. E um único microfonista. Ou seja, se eu tivesse com o bom e velho Nagra, com um canal só, tá? Ou seja, um 4.2, não 4S, um 4.2, um microfone MKH 815, não precisava ser o 16, eu tinha o filme feito. Então, vai depender muito também da correlação que você venha estabelecer com o seu diretor e com o seu diretor de fotografia, tá? E o maior cúmplice da gente nisso é o diretor de fotografia. Não tenha a menor dúvida. O seu filme, ele pode ficar tão ruim ou tão bom quanto o diretor de fotografia abrir ou fechar portas para você. Me lembro uma vez um filme com o Ibe Abreu dirigindo, Singer, uma grua no alto do estúdio, toda aquela confusão e tudo mais. Eu olho e já me dá grulho no estômago, eu já começo a sofrer aquela coisa. Aí o Rodolfo Sanches olha para mim e pergunta: tá aflito? Eu falei: tô muito aflito. Ele falou assim: não fica, eles estão aflitos. E apontou para o diretor e para o assistente de direção. Na hora que eles deixarem de ficar aflitos, eles vão passar a aflição para mim. Aí, na hora que a aflição chegar em mim, eu passo a aflição para você. Então, espera e relaxa por enquanto. Aí, na hora que todo aquele movimento de grua, sambando no estúdio inteiro, aquela coisa toda, aquilo foi sendo desbastado, e chegou numa situação absolutamente aceitável, trabalhável para o técnico de som. Aí o Rudy chegou e perguntou para mim: a que distância você quer trabalhar? Eu falei: 0,5 metro é bom para mim. Falou: Geraldinho, meio eu não dou não, mas 75 a gente trabalha. Eu falei: 75, tá feito o negócio, né? E fizemos o filme nessa base, tá? Ele segurou a onda, eu segurei a onda. A cumplicidade, por exemplo, com o Cato, Kimihito Kato, a cumplicidade com Geraldinho Gabriel, né? A cumplicidade mesmo com o Walter Carvalho, daí do Rio, sabe? Fazendo o filme da Laís Bodansky, tá? Ele, na hora que ele via o desespero, ele não tinha dúvida, ele ia na de documentarista, ele baixava a câmera para me dar espaço para entrar. E depois dizia assim: tá me devendo uma cerveja. Eu falei, olha, Valtão, na hora que acabar esse filme, eu estou te devendo a Brahma inteira, né? Porque, assim, então, esse tipo de instante onde a equipe imbui que o filme é um produto coletivo, exclusivamente um produto coletivo, e que não existem egos a brilhar, o único ego a brilhar é o filme, tá? Nesse instante, a gente está bem para trabalhar, a gente está bem para ir em frente, tá? A gente está bem para fazer um bom trabalho. E é mais ou menos isso que eu quero passar para as pessoas que se dispuserem a fazer esse curso. Vamos trabalhar juntos. Vamos gravar o primeiro, o segundo dia e vamos, com esse material, procurar quem? A editora de som.
ou o editor de som e perguntar o que você acha. Tá bom para você? Tá ruim? Mexo? Não mexo? Faço o quê? Né? É como tem que ser, sabe? Ou chegar, por exemplo, é que a gente não tem mais o daily, né? E isso talvez seja das maiores perdas que a gente teve, né? O daily possibilitava que o fotógrafo visse a atuação dele e o resultado sonoro e dava um gancho para que houvesse a conversa. Mas, vamos lá. Estamos praticamente na hora da gente fechar. Né? Eu queria saber o seguinte, eu queria saber de cada um de vocês o que vocês gostariam de ouvir ou como é que vocês gostariam de ver esse curso ser conduzido. Ed. Bom, começando com o básico de som, passando para o áudio, acústica, captação e a gravação em si. Legal. Para chegar no resultado final. Uhum. Vamos lá, quem? Pedro. Pedro não está. Brito. Brito, você está com o áudio aberto? Acho que não. Acho que não. Bom, Pedro Veloso está de microfone fechado. Adriana está de microfone fechado. Afonso, o que você acha? Ô, Geraldo, eu adorei a coisa, entende? Você está aí, deixa eu ver aqui o que você cobriu. Eu acho que as pessoas que estão aqui viram a sua página, viram o conteúdo lá que está colocado, eu acho excelente, entende? Vai depender disso que você está falando, entende? Os presentes lá, você já tem vários estudantes matriculados que vão, entende, dialogar com você. Você vai lançar o teu currículo, que tal? Eu acho que está muito bem desenhado. Ô, César, você tem aí aberto, por acaso, na página para compartilhar? O César é o nosso coordenador técnico, se qualquer um de vocês tiverem problemas com o Teams, ele é o engenheiro do Teams, a gente dá muita... É quem vai me socorrer. Não, o apoio técnico para a plataforma, gravações, colocar material. O Teams tem compartilhamento, é como uma escola mesmo. Se vocês não conhecem, eles têm os lugares que você pode colocar material didático. Aí está. Se você puder ampliar, tem como ampliar. Fundamentos do som, o som analógico e digital, microfones com fio e acessórios, microfones sem fio e acessórios, som em locações, técnicas de captação do som. É isso aí. E aí, eu acho que esses pontos são só guias, né, Geraldo? A gente coloca os PowerPoints, as coisas, e nós vamos sendo guiados e abre uma discussão, são só pontos de referência. Eu, às vezes, brinco com meus estudantes, vocês acham que os PowerPoints são para vocês, os PowerPoints são para nós, para nos guiarmos. Mas, evidentemente, são memos para a matéria, a gente deixa os PDFs. E a gente grava as aulas também, se as pessoas precisarem retornar. Nós deixamos as aulas por 48 horas gravadas. Se alguém perder, pode voltar lá e ver e não perder o curso, né? Mas, enfim,
Eu acho que está muito bem estruturado, Geraldo. É da simplicidade que se constrói a complexidade, né? Eu agradeço. E é o que eu postei no Facebook, é o que eu postei no Instagram. Eu me sinto imensamente honrado em ter sido convidado por vocês para esse curso, tendo muito claro que a ABC é o elemento de referência da cinematografia brasileira. Uma amiga minha, você talvez conheça, que tu, perguntou como é que está a ABC. Eu falei assim, a ABC está, para nós, como a Academia Brasileira de Letras, está para os que fazem poesias, para os que escrevem. Só que nós fazemos poesias e escrevemos em celuloide e em som. A ABC hoje tem... Só na Você ABC... viu que eu fui no celuloide, hein? Fui velho à beça. Não, mas a ABC, Geraldo, que você sempre participou, nós temos hoje 5 membros na Academia Americana. Tem 3, você é da Academia de Som, né, americana, e nós temos 3 diretores de fotografia na SC. 3 ou 4, não me lembro mais. Mas, enfim, realmente o nosso corpo docente é indecente. Está todo mundo por aqui, né? Sem fazer comercial de nós mesmos, mas está muito bem. E a relação, nós temos agora a relação da ABC com o cinema, com a ABC mesmo, com essa diretoria, está muito integrado. Nós estamos fazendo algumas coisas juntas e está muito bem. Nós vamos fazer agora... outra coisa, eu, César, a nossa equipe, a Adriana, a nossa coordenadora de ensino, também dá apoio para qualquer coisa, mas daqui a 12 minutos nós temos que pular para um lugar que eu recomendo a vocês, que é o Cineclube Casas Casadas. Hoje nós vamos mostrar Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Ai, que delícia! Com direito a helicóptero entrando dentro do túnel. Hein? Esse plano famoso do helicóptero. Malaguti, maluco, entrando com o helicóptero no túnel dentro do centro da cidade. Esse filme é do Roberto, né? Hein? Esse filme é do Roberto. Roberto Faria, nosso querido Roberto Faria. Entende? Então, vamos fazer uma homenagem aos dois. Eu acho que o Reginaldo vai aparecer, vai ser ótimo. Que coisa boa! Ele é muito... Olha, é uma coisa incrível, porque eu tinha um certo... Talvez por ser capixaba, eu tinha um certo ranço do Roberto, né? E fiquei na dúvida do ver ou não ver o filme, né? E acabei indo na estreia. É muito divertido você ficar na dúvida e ir na estreia, né? Mas fui na estreia. E eu saí de lá, eu falei assim, olha, eu gosto da família. E no dia em que eu vi um curta do filho do Roberto, eu não me lembro o nome do curta, eu virei e falei assim, porra, a história da genética funciona. Se a genética não funciona, o estar junto funciona. O aprendizado funciona, né? Eu quero lembrar o curta. Foi um curta assim, que eu vi no lançamento, no Rio, no Ópera. Eu fui longe agora, né? No Ópera, lá em Botafogo, né? E eu saí impressionado com a leveza, com a sutileza, né? Aí eu falei, bom, é uma família incrível, né? É o Roberto, é o Reginaldo, é o garoto, o rapaz, eu não lembro o nome dele,
né? Rapaz, né? Ele deve ser 10 anos mais novo que eu, ou 5 anos mais novo que eu, né? Deve estar aí nos seus 55 tranquilamente, né? Mas o Malaguzzi era muito louco. Aquela entrada ali de helicóptero foi absolutamente genial. Uma maluquice total, convenhamos, né? Porque se entrar com um helicóptero dentro do túnel... E assim, sabendo que sobravam 2 metros de ponta de hélice a parede do túnel. Não, o lance é o seguinte, é que qualquer variação, digamos, se fosse um dia que tivesse um ventinho de um lado para o outro do túnel, aquilo ali seria uma explosão só, né? Sim. E embutida, né? Ué. Porque ela não tinha para onde fugir. Mas então é isso, gente. Edgar, prazer. E todos aí que estão nos ouvindo, prazer. Eu vou ter que sair com... Eu agradeço. César. Um abraço, Geraldo. Boa noite. Prazer foi meu. Muito obrigado. Prazer estar com você conosco, viu, Geraldo? Um prazer imenso, Afonso. Maria, beijo. Realmente, beijo. Uma honra ter sido convidado por vocês e uma honra estar dividindo a parte de som com a Maria. Maravilha. Legal conhecer a turma aí. Beijo, meu.